Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, e nós vamos ver quando Deus se moveu para cumprir a sua palavra e restaurar a parte mais profunda dos sentimentos e das emoções. Nós encontramos aqui o grande patriarca Abraão. No versículo 1 diz assim que ele estava perto dos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Sabe o que seria a hora mais quente do dia? Na entrada da tenda, ele não estava dentro da sua casa, onde poderia ter sombra e algum refrigério. Ele estava do lado de fora na hora mais quente, isso no Oriente. Isso equivale a mais de 40 graus na cabeça. Alguns dizem que chega a 60 graus. Algo extenuante. Por que será que ele estava do lado de fora? Ele estava lá do lado de fora porque possivelmente do lado de dentro tinha encrenca, tinha problema. Porque estava lá quem? Sara. E quem era Sara? Sara é aquela mulher, aquela menina, aquela moça que morava em Ur dos Caldeus, estava sendo preparada para ser rainha. O pai de Abraão tinha falecido, ele seria o novo líder. E ele diz para sua esposa, tão linda, princesa: a palavra de Deus veio a mim e me disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele falou para Sara: vamos, eu vou obedecer. E Sara, que era para ser a rainha, tornou-se andarilha no deserto, ao lado do marido. Para onde? Para um lugar que o próprio Abraão não sabia para onde que era. Os irmãos já pararam para pensar o coração daquela mulher? Deus tinha prometido um filho, Abraão já tinha desistido. Abraão falou para Deus assim: Senhor, eu já resolvi o problema, já que esse filho nunca vem, não? Eu tenho meu mordomo Eliezer, ele será o meu herdeiro. A solução do homem, né? E Sara também, né? Ela disse: mas eu tenho um jeito de resolver esse problema, eu tenho uma escrava. Eu vou dar essa escrava Agar para Abraão, meu marido, e assim a promessa se cumpre. Os irmãos já pararam para pensar no coração dessa mulher? Anos e anos andando com o marido pelo deserto, esperando a promessa, esperando o cumprimento. Para os irmãos terem uma ideia, Abraão saiu de Ur dos Caldeus com 75 anos. E ele teve o filho com 99 anos. Foi o período de espera. E Sara, quando disse assim para Abraão: pega minha escrava e tem um filho com ela, ela não imaginou as consequências, porque Abraão, que não tinha filhos, começou a babar em relação ao seu filho Ismael, que tinha nascido, filho da escrava. Imagine Abraão lá cuidando de Ismael, ele amava Ismael, ele via Ismael crescendo, correndo, e daí ele pensava: ai, meu filho, e Sara ficava olhando lá, e ela não tinha filho. E Abraão dividido entre o filho com a escrava e a esposa que ele amava. Chegou o momento que ele vai para a tenda e fica lá olhando, esperando: Senhor, e a tua palavra? A palavra que é viva, a palavra que é eficaz, não se cumpre.
a profundidade daquele coração havia sido tocada. Ele, durante todos esses anos, ele e Sara, ele ficava com seus ouvidos aguçados, voltados para o céu. A qualquer momento Deus pode falar, a qualquer momento a palavra se cumpre. E passava 1 ano, passava 2 anos e 3 anos, não, agora ele vai falar, e ele andava, não, é agora, é agora, é agora. Até que ele tenta resolver por conta própria. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E daí está o Abraão lá no momento mais quente do dia, na porta, não quer entrar. E diz a palavra de Deus que, de repente, Abraão olha e percebe que Deus estava ali. Sempre que se tem na Bíblia uma visão de Deus no Antigo Testamento, ela é estranha, né? Porque na verdade depois ele vê que alguns homens que na verdade eram anjos, só que não se sabe se eram anjos ou se era a manifestação pré-encarnada de Cristo, ali naquele lugar. E Abraão, quando viu aquilo, viu que era algo diferente, correu e disse, olha, fica aí na minha casa, fica na minha casa, está no versículo 3, meu Senhor, se mereço teu favor, fica aqui. Será que é o momento de ser abençoado? E ele entra e diz, Sara, está no versículo 6, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a seu servo para que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho e ofereceu para aquele ser celestial, que era a manifestação também da glória de Deus. O que ele ofereceu? O melhor. O que ele disse que era para Sara preparar? 3 medidas da melhor farinha. O melhor novilho. Abraão acho que pensou assim, o que eu posso fazer de melhor? O que ele fez? Ele fez uma coalhada. E ele tinha prometido água e levou leite também. E ofereceu. E enquanto ele oferecia o melhor, houve uma pergunta no versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu, ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. A palavra de Deus se cumpriu. Isso daí é muito importante nós entendermos, né? Deus curou o ventre de Sara ali, enquanto o marido dela oferecia o melhor. Era o marido oferecendo o melhor, e Deus trabalhando lá dentro da tenda, no útero de Sara. É a família oferecendo o melhor e o filho sendo abençoado. É a esposa oferecendo o melhor para o Senhor e o marido sendo tocado profundamente. Lá onde somente o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, pode tocar. Porque a palavra de Deus penetra. Aonde? Lá onde estão as nossas ansiedades. Qual que era a maior ansiedade de Sara? Era a angústia de não ser mãe. Era a angústia de ver a sua escrava sendo observada com prazer e alegria pelo marido. Qual era a angústia de Abraão?
Tirei minha esposa de Ur dos Caldeus, onde ela seria rainha, e a trouxe pelo deserto, e já se passaram tantos anos, tanta angústia, os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus novamente, e parece que Deus está distante, e aquela angústia se transforma em clamor. Só que na oportunidade que ele teve, ele ofereceu o melhor. E Deus lhe disse: cadê sua mulher? Daqui a 1 ano, ela dará à luz ao filho da promessa. Os irmãos já pararam para pensar quanto a gente tem perdido em não cultuar a Deus da melhor maneira? Com a maior intensidade do nosso ser, com os primeiros frutos da nossa renda, como diz a palavra de Deus, com as primícias, com a melhor farinha e o melhor novilho. E enquanto estamos adorando, cultuando, Deus está trabalhando dentro da nossa casa. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Às vezes parece que é demorada, né? Às vezes parece que demora. Mas se Deus falou, e a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus, ela vai se cumprir.